A manhã daquele dia trazia consigo um sabor peculiar, uma melancolia suave e quase imperceptível, típica dos últimos dias de setembro, quando o verão se despede com um suspiro. Valentina Feodorovna Krylova, como se ainda ouvisse o toque do sino escolar, acordou antes mesmo do despertador. Permaneceu deitada por alguns instantes, absorvendo o silêncio do apartamento de 2 cômodos, onde cada canto guardava memórias de uma vida dedicada ao magistério. Lá fora, o vento brincava com as folhas amareladas do álamo, arrastando-as pelo chão como páginas soltas de um livro antigo. Outro segunda-feira pensou ao se levantar, sem um pingo de desânimo ou cansaço. Aos 58 anos, cada novo dia era recebido com uma gratidão tranquila, como um presente inesperado que a vida ainda lhe oferecia. Abriu a janela para deixar entrar o ar fresco da manhã e começou sua rotina de exercícios físicos, aqueles mesmos que aprenderá décadas atrás em programas de televisão, acompanhados de músicas animadas. O corpo, marcado por 30 anos em sala de aula, respondia com um leve incômodo na lombar, mas ela persistia, completando cada movimento com determinação. Após o café da manhã, a tradicional aveia com frutas secas, Valentina revisou os cadernos dos alunos que atendia em aulas particulares. Era o único elo que ainda a ligava à profissão depois da aposentadoria. Com a caneta vermelha, corrigia os erros de um texto produzido por Nádia, uma aluna do 8º ano. O que mais a surpreendia era a uniformidade daquela caligrafia, tão alinhada e impessoal, como se tivesse sido digitada. Parece mais um relatório do que uma redação, refletiu, assinalando outro deslize de linguagem. Por que todos escrevem da mesma forma hoje em dia? Ao reler o último parágrafo, largou a caneta e perdeu o olhar pela janela, como se buscasse algo que escapava entre as linhas daqueles trabalhos. Sentia falta do brilho nos olhos de 30 estudantes, das discussões espontâneas que geravam insights, da energia que só uma sala de aula lotada poderia oferecer. Algo essencial se perderá naquelas lições individuais, algo que nem mesmo a experiência conseguia substituir. O toque do telefone a trouxe de volta à realidade. Era Denis, o filho, com a voz carregada de culpa. Mãe, dá para buscar o Artem da aula de robótica? A reunião da Irina e minha foi adiada, e não vamos dar conta de chegar a tempo. Claro, filho. Às 5, como sempre. E pode deixá-lo aqui para jantar também. Nós nos viramos até às 8. Valentina sorriu ao desligar. O neto era a única coisa que ainda preenchia seus dias com um sentido vivo e incondicional. Com ele revivia a sensação de ser indispensável, sem ressalvas ou condições. Às 3 da tarde, após terminar as correções, saiu de casa rumo à policlínica do bairro, onde o cheiro de desinfetante e o burburinho das conversas a receberam como de costume. A revisão médica anual já havia se tornado um ritual burocrático. Sua saúde, graças a Deus, seguia firme, mas ela mantinha o hábito de cumprir cada compromisso com pontualidade, como se fosse uma obrigação moral. Enquanto aguardava sua vez no corredor, sentada em uma cadeira de plástico duro, tirou da bolsa um volume gasto de poemas de Tyutchel. A poesia sempre fora seu refúgio, um portal para um mundo onde até a despedida do verão ganhava um significado mais profundo. O bosque se veste em púrpura e ouro, murmurou baixinho, quando a porta no fundo do corredor se abriu e um homem emergiu do consultório. Ele caminhava devagar com uma leve mancada, alto mas curvado, os cabelos nas têmporas prateados pelo tempo. Havia algo estranhamente familiar naquele jeito de andar, na inclinação da cabeça, na maneira como segurava o papel do receituário. Valentina fechou o livro com um gesto tão brusco que a mulher ao lado se assustou. Seu coração disparou, como se quisesse saltar pela garganta. Era Mikhail. 15 anos haviam passado, mas ela o reconheceria entre milhares. O rosto estava marcado por rugas profundas, as bochechas afundadas, os ombros antes eretos, agora encurvados sob um paletó antiquado. Mas eram os mesmos olhos castanhos, com aquelas faíscas douradas que outrora a faziam sentir calor. O primeiro impulso foi levantar-se e fugir, esconder-se no banheiro próximo, mas as pernas pareciam presas ao chão, e o peito se apertava como se uma corda invisível o estrangulasse. Mikhail avançou pelo corredor até que finalmente ergueu os olhos. Quando os olhares se encontraram, ele parou abruptamente, como se tivesse esbarrado em uma barreira invisível. Valia! Chamou com uma voz que era ao mesmo tempo conhecida e estranha, rouca de emoção. Ela não respondeu, apenas apertou o livro com mais força entre as mãos. Ele deu um passo hesitante na sua direção. Os outros na fila observavam com curiosidade. Agora estavam tão perto que Valentina podia ver cada linha ao redor dos seus olhos, aquelas mesmas íris que um dia a haviam feito acreditar em eternidades.
Não esperava te encontrar aqui, disse ele, quebrando o silêncio constrangedor. O sentimento é mútuo, respondeu ela, surpresa com a própria frieza. Pensei que ainda estivesse em Novosibirsk. Voltei. Uma pausa incômoda se instalou entre eles, como um fantasma do passado. Foi então que Valentina notou pela primeira vez a mecha completamente branca em sua têmpora direita e as olheiras fundas que denunciavam noites mal dormidas. Como você está? Perguntou ele em um tom quase inaudível. Bem, Denis está ótimo. O neto também. Tudo está bem, cortou ela secamente. Tudo está bem, repetiu, como se as palavras pesassem. Ele mexeu no papel entre os dedos, nervoso. Preciso falar com você. Podemos. A enfermeira apareceu na porta do consultório. Senhora Krylova, pode entrar. Valentina levantou-se, sentindo um alívio inexplicável. Tenho que ir. Fez menção de se dirigir à sala, mas ele tocou levemente seu cotovelo. O contato a fez estremecer. Posso ligar? Ou nos encontrarmos em algum lugar? Só meia hora. Ela queria recusar com firmeza, dizer que aquele capítulo havia sido fechado 15 anos antes, que não havia mais nada a ser dito. Mas em vez disso, ouviu sua própria voz responder. Amanhã às 6, no parque, perto da fonte. E sem esperar confirmação, entrou no consultório, deixando-o para trás. O caminho de volta foi um borrão. Buscou Artem no curso, serviu-lhe almôndegas com purê, ajudou-o com os exercícios de matemática. O neto falava animado sobre um novo jogo no computador, mas as palavras lhe escorregavam pela mente sem deixar vestígios. Só quando a porta se fechou atrás do filho e do neto, Valentina permitiu-se mergulhar no que havia acontecido. Dirigiu-se ao quarto e ajoelhou-se diante da cômoda antiga. A gaveta inferior resistiu, rangendo como se relutasse em abrir, até que cedeu, revelando um álbum de fotografias escondido sob pilhas de blusas de lã. O primeiro retrato. Ela e Mikhail no dia do casamento. Ela em vestido branco com rendas no decote. Ele de terno escuro e uma cravo na lapela, como mandava a tradição. Tão jovens, tão cheios de sonhos. Como poderia imaginar, naquele distante 1978, que sua história terminaria em traição? Folheou as páginas devagar. O nascimento de Denis, o primeiro apartamento, as férias em Gagra, os réveillons em família, as trilhas com Mikhail tocando violão ao redor da fogueira, ela com um buquê de flores silvestres nos braços. Aqui, Mikhail carregava o pequeno Denis nos ombros, ali, os três posavam na casa da avó no interior. De novo revivendo o passado, Fyodorovna? Valentina sobressaltou-se. Na porta, Ludmila Petrovna, a vizinha de corredor e amiga desde os tempos do Instituto Pedagógico, segurava uma panela de onde exalava um cheiro delicioso. Baixinha, corpulenta, com os cabelos sempre tingidos de um castanho intenso, era o tipo de pessoa que entrava sem bater. A porta estava aberta, justificou, adentrando o quarto. Trouxe uns pastéis de repolho para você. Quentinhas, completou Ludmila, colocando a panela sobre a mesa de centro. Valentina Feodorovna fechou o álbum com um gesto brusco e enxugou às pressas as lágrimas que afloravam. O que estava acontecendo? Ludmila sentou-se ao seu lado, inclinando-se para examinar o rosto da amiga. Você está pálida como um fantasma. O Denis brigou com a esposa? Não, Valentina engoliu em seco. O Mikhail voltou. Ludmila Petrovna ficou paralisada, a boca entreaberta. Aquele Solioviov balançou a cabeça, incrédula. E o que ele quer aqui? Não sei. Valentina apertava o álbum contra o peito, como se ele pudesse protegê-la. Disse que quer conversar. Vamos nos encontrar amanhã no parque. Como assim, você aceitou? Ludmila levantou as mãos, exasperada. Depois de tudo que ele fez com você? Valentina também não entendia por que havia concordado. Talvez por pura curiosidade feminina, talvez pela vontade de ver arrependimento em seus olhos. Ou, às vezes acho, Ludmila, disse ela devagar, acariciando a capa desgastada do álbum, que nós dois somos como um livro inacabado. O ponto final foi posto, mas falta algo. Falta uma página. Ludmila bufou e arrancou o álbum de suas mãos. Livro, nada. O seu Mikhail é um clássico daqueles que a gente encontra em qualquer esquina. Procurou as palavras, como se folheasse um manual de traições. Te deixou com um filho adolescente por causa de uma garotinha qualquer, ainda por cima levou o dinheiro que vocês tinham. Agora deve estar na pindaíba e lembrou da ex-mulher. Empurrou o álbum para o lado. Vamos tomar chá. E com esses pastéis. Apontou para a panela. Mas fique esperta com esse homem. Mesmo com o chá fumegante e os pastéis de repolho, aqueles que ela tanto gostava, com a massa crocante e o recheio levemente adocicado, Valentina não conseguia tirar a cabeça daquela reunião. O que ele queria dizer? Por que havia voltado?
E acima de tudo, porque ao imaginá-lo, além da dor e da raiva, sentirá também um calor estranho, quase uma alegria tímida, como uma brasinha que se recusa a apagar. A noite foi longa. Valentina virava-se na cama, olhando para o relógio a cada meia hora. O sono não vinha, os pensamentos, sim, em turbilhão. Por volta das 3 da madrugada, desistiu. Levantou-se, envolveu-se no ralo de crochê que ficava sobre a cadeira e aproximou-se da janela. A lua de outono pendia sobre os telhados, banhando o pátio interno em uma luz prateada. A algum lugar distante, um galo cantou, também insone parecia. Valentina encostou a testa no vidro frio. 15 anos de ressentimento exigiam vingança. O orgulho gritava para que ela não cedesse. A razão sussurrava que nada de bom sairia daquele reencontro. Mas lá no fundo, traidora, uma centelha de curiosidade ardia. E algo mais, algo a que ela temia dar nome. Vou só ouvir o que ele tem a dizer, decidiu, voltando para a cama. Será o ponto final. O verdadeiro ponto final. Mas o coração, esse tolo incorrigível, batia surdo e ansioso, como se pressentisse que o dia seguinte mudaria tudo. O parque da cidade recebeu Valentina com um vento fresco de outono e o farfalhar das folhas secas sob seus pés. Chegou 10 minutos mais cedo, velha mania de professora, da qual nem a aposentadoria a havia curado. O banco junto ao chafariz estava vazio. Sentou-se, alisando as pregas do casaco marrom. Queria parecer serena, mas por dentro tudo se contraía em um nó de nervos. Mikhail apareceu pontualmente às 6, sempre preciso, sempre cumpridor. Isso, pelo menos, ninguém lhe tirava. Caminhava devagar pela alameda com uma leve mancada que ela não notara no dia anterior. Nas mãos carregava um termo velho, dentro de uma capa gastas, e um embrulho de papel pardo. Aquele termo, pensou Valentina, surpreendida por um afeto súbito. Será que guardou? Era um presente de aniversário, dos tempos em que completará 30 anos, um termo chinês com dragões, comprado no paralelo por meio de conhecidos no comércio. Boa tarde, disse Mikhail, parando a alguns passos. A voz soava incerta, como se duvidasse das próprias palavras. Obrigado por ter vindo. Valentina assentiu, indicando com um gesto o lugar ao seu lado. Ele sentou-se, mantendo entre eles uma distância cuidadosa, nem tão perto a ponto de invadir, nem tão longe a ponto de parecer indiferença. Trouxe chá. Abriu a tampa do termo, e o aroma de hortelã com tomilho, aquele mesmo que ela preparava nos tempos deles, encheu o ar, e uns piroguis. Da última colheita. Sorriu, um pouco constrangido. Bom, a colheita acabou há 5 anos, mas reabriu há 6 meses. Estendeu-lhe o embrulho. Valentina não pôde evitar um sorriso. Outros donos, mas os piroguis são os mesmos, de repolho. Lembra como a gente ia aos domingos? Lembro, cortou ela, sem querer mergulhar nas lembranças. Mas não vim para isso. Mikhail assentiu e serviu o chá, uma parte na tampa do termo, que fazia vezes de xícara, outra em um copinho dobrável que tirou do bolso. Suas mãos, outrora firmes de engenheiro, tremiam levemente agora. Valia. Chamou-a pelo diminutivo íntimo, e ela, surpresa, não corrigiu. Preciso explicar muitas coisas. Sei que nada pode ser consertado, mas, pelo menos entender. Valentina tomou um gole do chá quente, aquecendo as mãos que de repente pareciam geladas. Fale, disse simplesmente, olhando para a água escura do chafariz, onde folhas mortas giravam em círculos lentos. Cometi um erro terrível. A voz de Mikhail saía abafada como se viesse de um lugar profundo. Quando deixei você por Jânia, achei que estava começando uma nova vida. Fez uma pausa amarga. A carreira decolou. Um projeto novo em Novosibirsk. Uma mulher jovem ao meu lado. Ri sem alegria. Como nos romances baratos. Crise da meia-idade. Só que o final não foi feliz como nos livros. A fábrica fechou. O setor foi desmantelado. Todos os engenheiros demitidos. Sacudiu a cabeça. Quem precisa de especialistas de 50 anos em equipamentos que não se fabricam mais? E Jânia? Outro suspiro. Assim que o dinheiro acabou, arrumou outro. Um banqueiro, algum tipo assim. Valentina observava seu rosto encovado, as olheiras fundas. Quantas vezes imaginar aquele momento em que Mikhail Andreevich Solovyov, orgulhoso, se humilharia, pediria perdão. Na fantasia, ela era cortante, glacial, implacável. Mas agora, diante daquele homem quebrado, não sentia o gosto da vingança. Só uma tristeza pesada, como se olhasse para um espelho distorcido de si mesma. Entende, Valia, o pior não é isso. Mikhail tomou outro gole de chá e fez uma careta, como se fosse um remédio amargo. O pior é perder a si mesmo. Fui engenheiro por 30 anos. Todos os dias resolvia problemas, liderava pessoas, criava coisas. E agora? Quem sou eu?
A última pergunta saía com uma dor tão crua que Valentina sentiu o peito apertar. Era exatamente a pergunta que ela mesma se fazia todas as manhãs, desde que se aposentara 3 anos antes. Sou vigia, continuou Mikhail, após um silêncio. Trabalho como vigia noturno. Em uma escola. Qual? Perguntou Valentina, quase sem querer. A sua. Um sorriso fraco. Na escola 42. O Viktor Semyonovich me arrumou emprego por antiga amizade. Lembra? Nós dois servíamos nas comissões do Raiono com ele. Na época, ele era diretor adjunto. Valentina sentiu. Claro que se lembrava de Viktor Semyonovich, homem alto, ereto, com a postura militar de professor de história. Depois tornou-se diretor já depois de sua aposentadoria, e agora ligava com frequência, convidando-a para eventos da escola, mandando flores. Então você passa todas as noites no meu gabinete? Escapou-lhe. Não. Mikhail balançou a cabeça. Agora é uma sala de matemática. A professora é a Svetlana Arkadievna, uma moça. Seus olhos baixaram. Tiraram seus painéis dos escritores. Colocaram gráficos no lugar. A notícia doeu mais do que ela imaginava. Bobagem esperar que tudo permanecesse igual, claro. Mas aqueles painéis, feitos à mão com recortes e anotações sobre Pushkin, Tolstói, Dostoiévski, coletados com tanto carinho. Às vezes fico lá à noite, murmurou Mikhail. E penso. Saiu do prédio e seguiu pela calçada, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco gasto. Andava devagar, como se cada passo custasse um esforço extra, mas a postura era ereta, quase militar. Ela o observou até que a figura se fundisse com as sombras da noite, desaparecendo na esquina onde a luz do poste não chegava. A xícara de chá na mesa da cozinha já estava fria. Valentina Fyodorovna aqueceu as mãos em torno dela, sentindo o calor residual se dissipar entre os dedos. O apartamento silencioso parecia ecoar as vozes do passado. O riso de Denis quando criança, as discussões acaloradas com Mikhail nos primeiros anos de casamento, o som da máquina de costura à noite, quando ela consertava uniformes escolares para economizar. Tudo isso agora era apenas memória, como os painéis literários que sumiram das paredes da sala de aula. Ela abriu a gaveta da mesa e tirou o álbum de fotografias que guardava há décadas. As páginas rangiam levemente ao virar. Ali estava Mikhail aos 25 anos, de terno escuro e sorriso confiante no dia da formatura, ela própria, com o vestido de linho que costurara sozinha, os cabelos presos em um coque severo de professora. Mais adiante, Denis aos 7 anos, faltando os dentes da frente, segurando um peixe que pescara no lago perto da Dasha. E depois, as páginas ficavam mais escassas. O último retrato em família era de 1998, antes da crise, antes das noites em claro discutindo contas, antes da mulher mais jovem com quem Mikhail fugira como se a vida deles fosse um fardo insuportável. Valentina fechou o álbum com um suspiro. Não era justiça o que sentia agora, nem mesmo raiva. Era algo mais pesado e mais vazio, a consciência de que o tempo não apenas cura, mas também apaga. Apaga os contornos nítidos da dor até transformá-la em uma mancha difusa, que às vezes lateja sem aviso, como a perna fantasma que seu pai descrevia depois da guerra. O telefone vibrou na mesa. Era uma mensagem de Lyudmila Petrovna. Não se deixe enganar outra vez, Valia. Homens como ele não mudam. Amanhã passo às 10 para tomarmos chá. Trouxe aquelas sementes de tomate que você gostava. Valentina sorriu sem vontade. Lyudmila era como um colete salva-vidas, incômodo, apertado, mas que a mantinha à tona quando as águas ficavam turbulentas. Ela lavou a xícara com movimentos mecânicos, observando pela janela as luzes da cidade. Em algum lugar daquela mesma noite, Mikhail estaria sentado em seu apartamento vazio, talvez relendo o caderno marrom, talvez ouvindo a mesma música que tocava agora no rádio, Podmoskovny Vechera, a canção que dançaram no baile de formatura do pedagógico. Dois estranhos unidos por uma história que já não pertencia a nenhum dos dois, mas que também não podiam simplesmente jogar fora. Valentina apanhou o casaco no cabide e verificou a bolsa, chaves, lenço, o romance de Chekhov que prometera devolver à biblioteca. Antes de sair, hesitou diante do espelho do corredor. A mulher que a encarava de volta tinha olheiras fundas e rugas que o tempo esculpira sem piedade, mas também uma expressão que não estava lá há anos, algo entre curiosidade e medo, como uma aluna no primeiro dia de aula. Na rua, o ar estava fresco e carregado do cheiro de terra molhada. A chuva leve que caíra à tarde deixara poças que refletiam as luzes dos postes. Valentina seguiu pelo caminho habitual até o ponto de ônibus, mas ao passar pela praça, desviou sem pensar para a alameda que levava ao lago.
O banco onde sentaram naquela tarde ainda estava vazio. Ela se aproximou e passou os dedos pela madeira úmida. Ali, entre as rachaduras da tinta descascada, havia marcas de inicial entalhadas, M mais V feitas há tanto tempo que as letras quase desapareceram. Valentina sentou-se, cruzando as mãos sobre o colo. Não era uma decisão ainda. Era apenas um gesto, esperar mais 5 minutos antes de ir para casa. 5 minutos em que permitia a si mesma lembrar que, antes de ser a professora aposentada ou a avó de Artyom, ela fora simplesmente Valia, a moça que acreditava em segundas chances e em finais felizes. Algumas folhas secas caíram do plátano acima, dançando no vento antes de pousar a seus pés. Valentina as observou, pensando em como até as coisas mais frágeis conseguem por um instante voar. Valentina caminhava devagar em direção ao ponto de ônibus, os ombros levemente curvados, a perna arrastando um pouco a cada passo. De repente sentiu um ímpeto, chamá-lo de volta, dizer que tudo estava perdoado, que a vida era curta demais para guardarmos rancor, mas se conteve. 15 anos de dor não podiam ser apagados com uma simples conversa. O coração talvez estivesse pronto para perdoar, mas a razão exigia prudência. Era possível confiar em alguém que já havia traído uma vez? Ou o retorno de Mikhail seria apenas uma busca por um porto seguro na velhice? Vamos ver, murmurou para si mesma, afastando-se da janela. À sua frente, uma noite em claro, repleta de memórias e perguntas sem resposta. Uma semana havia se passado desde que Valentina Fyodorovna e Mikhail começaram a se encontrar no parque. Todas as tardes, sentavam-se no mesmo banco, bebiam chá de uma garrafa térmica e conversavam. No início com cautela, como se estivessem se conhecendo de novo, depois com uma franqueza que surpreendia a ambos. Algo intangível mudava entre eles, como se o gelo de 15 anos de ressentimento começasse a derreter. Naquela manhã de domingo, Valentina preparava uma torta de maçã. Denis prometera passar com Artyom. Pela janela entreaberta da cozinha, entrava o vento fresco de outono, trazendo o cheiro de folhas secas e o rumor distante dos carros na rua. O toque da campainha soou de repente brusco demais. Valentina enxugou as mãos no avental e apressou-se para abrir. Na porta estava Denis, alto, de cabelos escuros, com aquele sulco teimoso nos lábios que o fazia tão parecido com o pai na juventude. Mas naquele momento a semelhança era ainda mais evidente. O mesmo olhar desafiador, a mesma veia pulsando na têmpora, traindo a raiva contida. Denis, Valentina olhou surpresa para o relógio. Você não ia vir só ao meio-dia? E cadê o Artyom? Ficou com a Irina, respondeu o filho, entrando no apartamento enquanto tirava o casaco. Precisamos conversar, mamãe. Havia algo em seu tom que fez o coração de Valentina se contrair. Ela seguiu em silêncio para a cozinha, seguida pelo filho. Denis permaneceu de pé, pairando sobre a mesa como uma sombra ameaçadora. Alto, de ombros largos, parecia-lhe de repente um estranho. Quero saber se é verdade que você está se encontrando com ele, disse, sem rodeios. Valentina sentou-se devagar, sentindo um frio se espalhar por dentro. Quem te contou? Artyom. Denis cruzou os braços. Ontem, na festa da escola. Ele disse, eu vi o vovô Misha, ele trabalha na escola. Fez uma pausa, a voz embargada. Sabe como foi ouvir isso do meu próprio filho? Valentina fechou os olhos. Devia ter previsto que isso aconteceria. Mikhail mencionara no dia anterior que ajudara a decorar o ginásio para a festa escolar, trabalhando para juntar dinheiro para uns sapatos novos. Eu ia te contar, sussurrou. Só queria entender as coisas sozinha. Entender o quê? A irritação no tom de Denis era mal disfarçada. Se vale a pena deixar de volta na sua vida um homem que nos abandonou por uma amante mais jovem e seus negócios duvidosos? Valentina estremeceu. Do que você está falando? O filho sentou-se à sua frente, inclinando-se para encará-la diretamente. Ele não te contou porque foi embora de verdade. Não foi só por essa. Jeanette. Pronunciou o nome com desdém. Ela queria abrir um negócio. Meu pai levou todos os nossos economias. Cada centavo. Lembra quando você ficou surpresa ao ver que a conta estava vazia? Valentina lembrava. Naquele outono, quando Mikhail partirá, ela descobrira que a poupança conjunta, onde, durante anos, guardaram dinheiro para a velhice, estava esvaziada. Ele explicará por telefone que retirara o valor para a entrada de um apartamento prometendo devolver. Depois vieram as desculpas, os atrasos, e o assunto se perdeu entre problemas mais urgentes. $15.000, continuou Denis, a voz falhando. Naquela época uma fortuna. Acha que foi por acaso que eu trabalhava de noite enquanto estudava? Ou que você não pôde pagar o tratamento quando suas pernas começaram a doer?
Valentina permaneceu em silêncio, abraçando-se como se tentasse se proteger daquelas palavras. As imagens surgiram vivas, Denis pálido de cansaço, saindo para mais um turno noturno na gráfica, ela mesma, economizando em remédios para comprar um casaco novo para o filho. Como você sabe disso? Foi tudo que conseguiu perguntar. Ele mesmo me contou, respondeu Denis com um riso amargo. Quando voltou para a cidade e veio me procurar pedindo perdão. Confessou como investiu todo o nosso dinheiro no salão de beleza que essa tal de Jeanette queria abrir. O negócio quebrou e o dinheiro sumiu. Na cozinha, algo chiou na forma. O suco das maçãs transbordava, caindo sobre a assadeira quente. Valentina levantou-se automaticamente, abriu o forno e colocou outro tabuleiro embaixo. Suas mãos agiam por instinto, enquanto sua mente era um turbilhão. Denis, disse por fim, fechando a porta do forno. Seu pai passou por muito. Perdeu tudo, o trabalho, a reputação, a família. E você tem pena dele? O filho repetiu, incrédulo. Valentina não sabia ao certo o que sentia. A dor, a decepção, a amargura, tudo ainda estava lá. Mas entre essas emoções algo novo se insinuava, uma compaixão por aquele homem que talvez realmente se arrependera de seus erros. As pessoas erram, murmurou. E também podem mudar. Então você o perdoou? A voz de Denis transparecia descrença. Não sei, admitiu com honestidade. Era verdade. Ela mesma não compreendia por completo o que se passava em seu coração. Mas quero tentar entendê-lo. Denis levantou-se de repente, quase derrubando a cadeira. Como quiser, disse frio. É a sua vida. Só não envolva o Artyom nisso. Não quero que meu filho se apegue a alguém que pode abandoná-lo de novo. Dirigiu-se à porta, mas parou no batente. Mamãe, sua voz amoleceu. Não quero que você sofra outra vez. Só tenha cuidado. Quando a porta se fechou atrás do filho, Valentina sentou-se à mesa e cobriu o rosto com as mãos. Denis tinha razão. Não podia arrastar o neto para aquela situação. E, no entanto, algo lhe dizia que Mikhail, de fato, não era mais o mesmo homem. Seria ele ainda aquele que traíra a família, ou agora um homem quebrado pela vida em busca de redenção? Na segunda-feira, Valentina foi a Petiorosha fazer compras. Ao passar pelo setor de laticínios, avistou uma silhueta familiar, uma mulher alta, de cabelos escuros presos em um coque severo. Seu coração deu um salto. Jeanette Viktorovna, a segunda esposa de Mikhail. Valentina tentou passar despercebida, mas não teve tempo. A mulher a interceptou com um cumprimento alto demais, chamando a atenção dos outros clientes. Valentina Fyodorovna. Que coincidência! Valentina assentiu com um gesto educado, tentando seguir adiante, mas Jeanette bloqueou seu caminho. No rosto ainda bonito, embora marcado pelo tempo, desenhou-se um sorriso desagradável. Ouvi falar de seus passeios com Mikhail no parque, disse em tom meloso. Decidiu reviver a juventude? Bom dia, Jeanette Viktorovna, respondeu Valentina, com a calma de quem lida com um aluno barulhento em sala de aula. Não vejo como minha vida pessoal possa lhe interessar. Como não? Jeanette aproximou-se, baixando a voz. Interessa e muito. Principalmente quando você está tentando roubar meu marido. Ex-marido, corrigiu Valentina secamente. Pelo que sei, vocês estão divorciados há 3 anos. Um papel não significa nada, retorquiu Jeanette, com um tom histérico se insinuando na voz. Mikhail é meu marido. Vivemos juntos 15 anos. Ele prometeu. Que ele me prometeu cuidar de mim a vida toda. A voz de Jeanette tremeu, carregada de uma dor que parecia transbordar em cada sílaba. Valentina, sem querer, recuou um passo. Daquela mulher emanava uma onda quase física de desespero, tão densa que era possível senti-la na pele. Jeanette Viktorovna, Valentina esforçou-se para manter o tom suave, como se falasse com uma aluna à beira de um colapso. Eu entendo seus sentimentos, mas você não entende nada. De repente, Jeanette agarrou-lhe o punho com força. Seus olhos febris brilhavam, úmidos e selvagens. Você acha que eu quero esse fracassado? A voz dela subiu, entrecortada. Poderia arrumar qualquer um mais jovem, mais bem-sucedido. Mas não tenho ninguém. Ninguém. O último palavra saiu num grito abafado. E ele me deve. Por todos esses anos, por tudo que fiz por ele. Alguns clientes já observavam a cena com descarado interesse. Valentina libertou o braço com cuidado, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo naquela mulher. Desculpe, mas preciso ir, disse, firme, porém sem dureza. Ele ainda paga meu aluguel. Jeanette continuou, como se não a tivesse ouvido. É a única coisa que me restou. E agora você quer tirá-la de mim. Valentina notou o brilho de lágrimas nos olhos da outra. Não eram lágrimas de manipulação, mas de um medo genuíno, quase animal.
de perder o último fio que a ligava ao passado, mesmo que esse fio fosse apenas uma transferência bancária mensal. Não quero tirar nada de você, respondeu com uma calma que a surpreendeu. O que acontece entre mim e Mikhail não tem relação com os acordos financeiros de vocês. Tem sim. Jeanette cerrou os punhos, as unhas cravando-se nas palmas. Se vocês ficarem juntos de novo, todo o dinheiro irá para você. Conheço Mikhail, é um sentimental idiota. Dará tudo a você, e eu ficarei sem nada. Uma onda de cansaço invadiu Valentina. Aquela mulher havia destruído seu casamento anos antes, levado seu marido, e agora tremia de medo de perder a última migalha de segurança. Havia algo de cruelmente irônico naquilo. Jeanette Viktorovna. Ela olhou diretamente nos olhos da ex-rival. Não pretendo me intrometer na relação de vocês com Mikhail, mas também não permito que você se intrometa na minha. Tudo de bom, acrescentou, já se virando. Ao sair da loja, Valentina finalmente pôde respirar fundo. Que dia estranho. Primeiro, a conversa tensa com o filho, agora aquele encontro. Como se o passado insistisse em revirar suas feridas, uma após outra. O apartamento do pai ficava no primeiro andar de um prédio antigo, com paredes descascadas e cheiro de tempo. Valentina entrou sem bater, usando sua própria chave. Sou eu, papai, anunciou adentrando a cozinha. Na cozinha? Respondeu a voz rouca de Fyodor Ivanovich. Ele estava sentado à mesa, distribuindo um solitário com um baralho gasto. Apesar dos 82 anos, mantinha as costas retas e o olhar claro, sob sobrancelhas espessas que pareciam duas nuvens cinzentas. Pensei que você estivesse com Mikhail, disse, sem levantar os olhos das cartas. Valentina congelou na porta. E de onde tirou isso? Cidade pequena, filha, o velho resmungou, juntando as cartas com um gesto praticado. As paredes têm ouvidos. Senta. A chaleira acabou de ferver. Ela colocou a sacola de compras sobre a mesa e obedeceu, observando enquanto o pai se levantava para pegar o bule de chá. E o que acha? Perguntou, após um silêncio. Sobre o quê? Fyodor Ivanovich piscou malicioso. Você sabe muito bem, Valentina baixou a voz. Sobre mim e Mikhail. O velho encheu as xícaras com água quente, sem pressa. O que há para pensar? Sua vida, suas escolhas. Denis está contra. Ela confessou, quase num sussurro. Ele odeia a ideia de eu me reaproximar de Mikhail depois de tudo o que aconteceu. É jovem, o pai assentiu, voltando à mesa. Vê o mundo em preto e branco. Na idade dele, eu também era assim, cheio de princípios. Serviu o chá e mexeu o açúcar com a colher, o som do metal contra a porcelana preenchendo o espaço entre eles. Sabe, filha, continuou depois de um gole, quando soube que Mikhail tinha voltado para você anos atrás, jurei que ia quebrar a cara dele. Fez uma pausa, o olhar perdido em algum ponto além da parede. E até pensei em fazer isso, por ter magoado minha menina. Valentina o observava surpresa. E por que não fez? Porque ele veio até mim. Fyodor Ivanovich bateu levemente a colher na borda da xícara, como se marcasse o ritmo da memória. Há uns 3 meses. Eu tinha tido uma crise de pressão, mal conseguia andar, e então um dia batem na porta. Era ele. O velho balançou a cabeça. Limpou a casa inteira, foi ao mercado, fez almoço. Desde então aparece toda semana. Conserta uma torneira, traz mantimentos, na semana passada vedou as janelas para o inverno. Sem reclamar, sem se fazer de vítima. Valentina arregalou os olhos. Por que não me contou? Para quê? O pai sorriu, irônico. Você ia decidir do seu jeito, como sempre. Sempre foi teimosa. Ficaram em silêncio, saboreando o chá. O vapor subia das xícaras, envolvendo-os em uma névoa quente. Não sei o que fazer, Valentina admitiu finalmente. Por um lado, essas conversas, esses encontros, me fazem bem. Por outro, tenho medo de me queimar de novo. Se tem medo, o pai observou filosófico, é porque ainda está viva por dentro. Pousou a xícara e olhou para ela sério. Só lembre, quem não entra na floresta não colhe cogumelos. As palavras do pai ecoaram em sua mente enquanto ela voltava para casa. Mikhail vinha ajudando Fyodor Ivanovich há meses, sem nunca mencionar isso. Seria uma estratégia para reconquistá-la? Ou agia assim simplesmente porque achava certo? O jardim da escola recebeu com o farfalhar das folhas secas. Viktor Semyonovich estava sentado num banco debaixo de um carvalho centenário, impecável em seu terno cinza, os cabelos brancos penteados para trás. Ao vê-la, levantou-se com a elegância de outros tempos. Valentina Fyodorovna tomou-lhe a mão com delicadeza. Que bom que veio. Você parecia tão abalada ao telefone. O que aconteceu, Viktor Semyonovich? Ela sorriu, embora uma tensão lhe apertasse o peito. Algum problema na escola?
Não, não, ele abanou a cabeça, indicando o banco ao lado. Queria falar de outra coisa. Havia algo no seu olhar, uma determinação contida, como se tivesse ensaiado aquelas palavras por dias. Nos conhecemos há muitos anos, começou, fixando-a com sinceridade. Sempre admirei sua inteligência, sua bondade, sua força. E nestes últimos tempos, em que nos aproximamos mais, sua voz falhou por um instante. Viktor Semyonovich engoliu em seco. Valentina Fyodorovna, minha querida, os dedos dele tremiam levemente sobre os joelhos, peço que aceite minha mão e meu coração. Ela o encarou atordoada. As palavras pareciam flutuar no ar entre eles, irreais. Viktor Semyonovich não lhe deu tempo para reagir. Sou viúvo, você está divorciada. Ambos estamos sós. Juntos, poderíamos formar uma união digna, cheia de respeito. Sua voz ganhou firmeza. Ofereço não apenas meu sobrenome, mas a chance de se sentir necessária novamente. Poderia me auxiliar na minha trabalho social, voltar à escola como consultora honorária. Você poderia me ajudar? A frase ressoou em Valentina como um eco dolorido. Olhou para aquele homem íntegro que lhe oferecia segurança e estabilidade, um futuro sem turbulências, e sentiu apenas um vazio surdo no peito. Viktor Semyonovich murmurou com um pesar genuíno, valorizo imensamente sua proposta. Você é um homem extraordinário, e qualquer mulher seria feliz ao seu lado. Mas não você, ele completou com um sorriso triste, lendo em seus olhos o que ela não conseguia dizer. É por causa de Solovyov? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Sim, ela baixou a cabeça. Como explicar que, apesar de todas as traições de todo o passado, seu coração ainda se contraía ao ver aquela silhueta familiar caminhando pela alameda? Que ainda se lembrava daquelas mãos fortes, quentes, seguras, como se o tempo não tivesse passado? Não posso lhe dar uma resposta agora, disse, por fim. Preciso de tempo para entender o que sinto. Entendo, Viktor Semyonovich assentiu, sem pressa. Esperarei. O tempo que for necessário. Caminhando de volta pelo parque, Valentina refletia sobre as palavras do pai, a proposta de Viktor, o desespero de Jeanette. E acima de tudo sobre Mikhail, aquele homem que silenciosamente havia se tornado um ponto fixo na vida de seu pai, sem alarde, sem esperar nada em troca. O que tudo aquilo significava? E por que mesmo depois de tantos anos, a mera ideia de perdê-lo de novo a deixava sem fôlego? Enquanto os pensamentos se entrelaçavam como os galhos secos das árvores outonais, Valentina Fedorovna questionava o capricho do destino que os havia reunido naquela dança de folhas e decisões. Denis, ainda preso à ferida aberta da traição paterna, recusando-se a perdoar. Jeanette, agarrando-se com unhas e dentes ao último fio que a ligava ao ex-marido, como se nele estivesse sua única âncora. Seu pai, surpreendentemente alinhado a Mikhail, como se enxergasse algo que os outros não conseguiam, ou não queriam, ver. Viktor Semyonovich, com sua proposta nobre, mas que soava mais como um pacto de conveniência do que como um gesto de afeto. E Mikhail? Mikhail, perdido em seu próprio labirinto de arrependimento, buscando redenção como um penitente que já não sabe se merece o perdão que implora. E no centro desse redemoinho, ela. Uma mulher beirando 60, de repente confrontada com uma escolha que nunca buscou, que nem sequer imaginava possível. No fundo da alma, Valentina sabia da verdade que teimava em se esconder nas sombras, ainda amava Mikhail. Apesar dos 15 anos de separação. Apesar da traição que lhe roubara não só o dinheiro, mas a confiança no futuro. Apesar das promessas quebradas e dos sonhos espatifados contra a parede da realidade. Esse sentimento, teimoso como um broto que rompe o asfalto, persistia frágil mas indomável, através das camadas de ressentimento e medo. Mas poderia confiar nele? Poderia mais uma vez abrir as portas de um coração que já sangrara por suas mãos? E acima de tudo, tinha ela o direito de arriscar não apenas seu próprio equilíbrio, mas também o de Denis, o de Artyom, o dessa infeliz Jeanette, cujas esperanças pendiam por um fio. Valentina parou no meio da alameda, os olhos fixos nas folhas que caíam em espiral dourada. O outono sempre fora uma estação de despedidas, de balanços e fechamentos. Mas e se dessa vez fosse também um convite? Um prelúdio para algo novo, algo que ainda não ousara nomear? A casinha do zelador da escola número 42 era um cubículo apertado junto à entrada, com paredes descascadas pela umidade e um sofá afundado que parecia ter sobrevivido desde os tempos de Brezhnev. Ali Mikhail passava as noites de plantão. Ali na prática também morava. A kitnet alugada tivera que ser abandonada quando o dinheiro secou de vez. À noite, depois da ronda pelo pátio, ele se sentava à escrivaninha de madeira gaste pelo tempo,
rodeado por ferramentas de entalhe e um bloco de tilha macia. De suas mãos, pacientes e hábeis, surgia a figura de uma coruja, um presente para Artyom. O menino, sem saber, tornará-se o fio invisível que ainda o ligava à família. Tudo começara quando, certo dia, o neto o abordará no pátio da escola com a curiosidade franca das crianças. Desde então, os encontros se repetiam. Mikhail ensinava ao garoto os primeiros cortes na madeira, contava histórias de sua época como engenheiro, memórias que na boca de um avô, ganhavam o brilho de lendas. Um bater à porta interrompeu seu trabalho. Na soleira, Jeanette erguia-se impecável no taier azul escuro, o cabelo num coque perfeito, mas com uma expressão no rosto que fazia Mikhail encolher-se por dentro. Olá, lançou ela, seca, adentrando o cômodo com um olhar de desdém que varreu cada canto sujo, cada rachadura nas paredes. Então era assim que ele vivia agora. Mikhail pousou a faca e o bloco de madeira sem dizer nada. A presença de Jeanette naquele espaço minúsculo parecia um absurdo, como uma jarra de cristal sobre uma mesa de obra. O que a trazia ali? Do que se trata? Perguntou, forçando a voz a soar calma. Jeanette percorreu a sala com passos curtos, os saltos afundando no linóleo gasto, até parar diante dele, olhando de cima para baixo. Eu sei de tudo, cruzou os braços sobre o peito. Das suas reuniões com Valentina Fedorovna, dos passeios, das conversas, dos encontros à luz de velas. A palavra soou como um golpe. E daí? Mikhail esfregou a ponte do nariz, cansado. Nós nos divorciamos há anos, Jeanette. Certo. Sua voz estalou como um arame tensionado. Mas ainda temos obrigações um com o outro. Você prometeu me pagar a compensação pela sua parte no apartamento. E pago. Todo mês. Ele deu de ombros. Até o último centavo. Não é suficiente. Ela cortou o ar com as palavras. Preciso do dinheiro todo, de uma vez. Mikhail piscou, confuso. Do que está falando? Jeanette inclinou-se sobre a mesa, apoiando as mãos na madeira desgastada. Ouça bem, Solioviov. Ou você encerra esses encontros com sua ex-mulherzinha, ou vendemos a Dasha e você me entrega a minha parte imediatamente. Ele a encarou em silêncio. A Dasha nos arredores era o último refúgio que lhe restara depois de todos os naufragios. Um pedaço minúsculo de terra com uma casinha de tábuas, comprada no início da vida com Jeanette. No divórcio haviam decidido não dividi-la, usando-a em rodízio. Mikhail ia lá na primavera e no outono, consertando o que estivesse quebrado, podando as árvores, sentindo-se, mesmo que por breves momentos, útil necessário. A Dasha não vale tanto assim, murmurou por fim. São 600 metros quadrados e uma casa que está prestes a desabar. Não finja, Jeanette sorriu, amarga. Eu sei quanto vale a terra naquela região agora. Tem um condomínio de luxo sendo construído ao lado, e você não para de fazer melhorias no lugar. Então decida, ou se despede da Valentina, ou vendemos a Dasha e nos livramos um do outro de vez. Por que isso é tão importante para você? Perguntou Mikhail baixo, embora soubesse a resposta no fundo da alma. Jeanette endireitou-se, e algo como dor cruzou-lhe os olhos. Porque se vocês voltarem, todo o seu dinheiro irá parar nas mãos dela e da família dela. E eu? O que sobra para mim? Acha fácil, aos 45, arrumar um emprego quando o único currículo que tenho são 15 anos como esposa do engenheiro-chefe? Mikhail suspirou. Havia verdade nas palavras dela. Jeanette havia abandonado a carreira por ele, sustentando a retaguarda enquanto ele construía um futuro que nunca chegou. Está bem, disse devagar. Vendo a Dasha e lhe dou sua parte. Toda a soma, esclareceu Jeanette. Tudo o que conseguir da venda. Ele assentiu, sentindo um alívio estranho. Talvez fosse hora de cortar de vez os laços com o passado, mesmo que isso significasse perder o último bem material que lhe restava. Com uma condição, olhou-a nos olhos. Você deixa Valentina em paz. Nada de cenas em lojas, nada de ameaças. Jeanette apertou os lábios, mas anuiu. Trato feito. Virou-se para sair, mas parou junto à porta. Sabe qual é a pior parte, Misha? Sua voz tremia levemente. Eu realmente amei você. Quando a porta se fechou atrás dela, Mikhail permaneceu imóvel, os olhos fixos na coruja inacabada. Sabia que acabará de abrir mão da última coisa de valor que possuía. Mas estranhamente sentia-se leve, como se, ao soltar o que já não lhe servia, finalmente respirasse sem peso. Ludmila Petrovna atravessava apressada os corredores da prefeitura, os passos ecoando no piso frio. Sua sobrinha Olenka, funcionária do setor de habitação, prometera verificar os documentos do fundo de reforma do prédio onde moravam. Ao passar pelo guichê de transações imobiliárias, porém, um nome familiar chamou sua atenção.
Mikhail Andreevich Solyoviov, disse a atendente. Sim, os papéis da venda da Dasha já estão prontos. Podem ser entregues a ele. Ludmila diminuiu o passo, ouvidos atentos. É verdade que ele está dando todo o dinheiro para a ex-mulher? Indagou uma voz feminina. Geralmente não se faz isso na divisão de bens. Problema dele, respondeu o homem. Mas sim, no contrato consta que o valor integral será transferido para a conta de Jeanette Viktorovna Belova. Ludmila parou, chocada. Mikhail estava entregando tudo a Jeanette? Por quê? Seria chantagem? Ou uma culpa tão profunda que o levava a se despojar do pouco que lhe restava? Com essas questões martelando, ela chegou ao escritório da sobrinha, que, como sempre, estava a par de todos os mexericos da cidade. E o Solyoviov? Sussurrou Olenka, baixando a voz. Pois é, dizem que está liquidando tudo. Viram ele com a Krylova, a primeira mulher. Parece que quer voltar para ela, então está se livrando da atual para não ter mais amarras. Ludmila balançou a cabeça, pensativa. Havia uma diferença entre retornar a um amor antigo por conveniência e abrir mão do último bem que se tinha para começar do zero, com as mãos limpas. Quase 2 semanas haviam se passado desde o ultimato de Jeanette. A Dasha havia sido vendida, o dinheiro transferido para a ex-mulher, e a vida, aos poucos, parecia encontrar um novo rumo. Foi então que a notícia da doença de Fyodor Ivanovich chegou como um raio em céu claro. Valentina Fyodorovna estava em meio a uma aula particular quando a vizinha do pai ligou, a voz trêmula do outro lado da linha. O velho havia desmaiado no meio de uma conversa. A ambulância o levará às pressas para a cardiologia. Infarto extenso, sussurrou a médica nos corredores frios do hospital, o rosto sério sob a máscara. Estado grave, mas estável. Vamos monitorar, fazer tudo o que for possível. Valentina afundou no banco duro do lado de fora da UTI, a cabeça girando, o coração batendo descompassado na garganta. Já havia perdido a mãe, a dor daquele luto ainda doía como uma ferida mal cicatrizada. Mas a ideia de perder também o pai, aquele homem forte, inquebrantável, que sempre fora seu porto seguro, era insuportável. Tia Valha. Ela levantou os olhos. Pelo corredor, Artyom corria em sua direção, os olhos brilhantes de lágrimas, seguido por Denise, que tentava acompanhar o ritmo do filho. O neto se jogou em seus braços. O vovô vai ficar bom, não é, vovó? A voz do menino tremia, mas havia uma fé infantil em cada palavra. A gente veio assim que soube. O vovô é forte, ele vai sarar, olha só o sol lá fora. Valentina acariciou os cabelos do garoto, embora suas próprias lágrimas ameaçassem transbordar. Claro que sim, meu amor. Ele é um lutador. Denise sentou-se ao lado dela, passando um braço firme pelos ombros da mãe. O que os médicos disseram? Valentina repetiu em frases curtas, o pouco que sabia. Denise franziu a testa, apertando os lábios da mesma forma que o pai fazia nos momentos de tensão. Eu fico aqui no primeiro turno, decidiu com a voz firme. Você vai para casa, descansa. A Irina busca o Artyom, e eu fico até de manhã. Mas e o seu trabalho? Ela protestou fracamente. Que se dane o trabalho, respondeu ele, abraçando-a com uma força que não sentia há anos, sem a costumeira reserva. É o meu avô. Na manhã seguinte, Valentina voltou ao hospital, substituindo o filho ao lado da cama do pai. Fyodor Ivanovich permanecia inconsciente, envolto em fios e tubos, o rosto pálido contra o branco dos lençóis. Apenas um visitante era permitido por vez na UTI, e ela passou o dia inteiro ali, segurando a mão quente e seca do pai, murmurando palavras de encorajamento, enxugando lágrimas que insistem em cair. Quando as primeiras estrelas piscaram além da janela, a porta da enfermaria abriu-se silenciosamente. Valentina virou-se, esperando uma enfermeira, mas era Mikhail, o rosto mais magro, os olhos carregados de preocupação. Como ele está? Perguntou em voz baixa, aproximando-se. Grave, mas estável. Ela se levantou, surpresa. Como ficou sabendo? O Denis me ligou. Mikhail colocou uma sacola com frutas sobre a mesinha ao lado. Ele disse que você estava sozinha e que precisou sair por causa de uma emergência no trabalho. Valentina piscou, incrédula. O Denis te ligou? Depois de todos aqueles anos de distanciamento. Eu fico aqui, disse Mikhail baixinho. Você vai para casa, descansa. Prometo não sair do lado dele nem por um minuto. Ela queria recusar, mas o cansaço dos últimos dias pesava como chumbo em seus membros. Apenas assentiu, grata. Assim começaram aquelas vigílias estranhas e silenciosas ao lado de Fyodor Ivanovich, Valentina de dia, Mikhail à noite. Às vezes Denise ou a enfermeira Tatiana, uma prima distante de Lyudmila Petrovna, que havia conseguido autorização para cuidados extras, os substituíam.
No terceiro dia o velho recuperou a consciência por breves instantes, mas foi o suficiente para esboçar um sorriso fraco para a filha e até brincar. Não vão me ver desistir tão fácil assim. Foi nessa mesma noite que Artyom, que havia ido com o pai visitar o bisavô, cruzou com Mikhail no corredor. Vovô Misha! Exclamou o menino, atirando-se em seus braços. Denis, que vinha atrás, parou hesitante. Mikhail levantou o neto no colo, com cuidado para não forçar as costas já combalidas. Ei, meu falcão! Sua voz falhou por um segundo. Como você cresceu, está pesadão. Eu trouxe um desenho pro bisavô. Artyom tirou do bolso um papel dobrado. E também fiz um para você. Olha, é você fazendo uma casinha de passarinho. Mikhail desdobrou o rabisco. Traços desajeitados, mas cheios de esforço, de um homem com martelo diante de um pequeno abrigo de madeira. No canto, letras infantis. Provo Misha. Obrigado. Foi tudo o que conseguiu dizer, apertando o menino contra si. Denis tossiu, interrompendo o momento. Vamos, Artyom. O bisavô precisa descansar, e a gente ainda tem que passar no mercado para a vovó. Mas em vez de sair logo, ficou ali, olhando para o pai com uma expressão que Valentina nunca vira antes. Obrigado por ficar aqui à noite, disse por fim. A mamãe fica mais tranquila. É o mínimo que posso fazer, respondeu Mikhail simples. O Fyodor Ivanovich é como um pai para mim. Denis assentiu, pegou a mão do filho e se dirigiu à saída, mas na porta, virou-se mais uma vez. Sabe, o Artyom esculpiu outra figurinha com você. Fala o tempo todo de como o vovô Misha ensina ele a trabalhar com madeira. E após uma pausa, acrescentou. Talvez no fim de semana você passe por lá, mostre para ele aquela técnica da casca de árvore. Ele não para de perguntar como é que faz. Mikhail observou o filho e o neto se afastarem, e algo quente, há muito adormecido, inundou seu peito. Aquele convite simples continha mais perdão do que qualquer palavra. Uma semana depois, Fyodor Ivanovich foi transferido da UTI para um quarto comum. Os médicos falavam em otimismo cauteloso. A crise havia passado. Agora começava a longa recuperação. Mikhail sentava-se ao lado da cama do velho, lendo em voz alta a história de um homem verdadeiro, o livro predileto de Fyodor Ivanovich. Quando seu telefone tocou no corredor, ele saiu para atender. Valentina, a caminho do quarto do pai, ouviu sem querer a conversa. Sim, Nikolai Petrovich, lembro do seu convite, dizia Mikhail. Claro, o cargo de chefe de mecânica é muito atraente. Sim, entendo, uma oportunidade dessa só aparece uma vez na vida, mas agora não posso me mudar. Motivos familiares, completou após uma pausa. Obrigado pela compreensão. Se a vaga ainda estiver aberta daqui a um mês ou 2, ficarei feliz em retomar a conversa. Ele guardou o celular e, ao se virar, encontrou Valentina observando-o. Pelo seu rosto percebeu que ela ouvirá tudo. Te ofereceram um trabalho? Perguntou ela baixinho. Mikhail deu de ombros. Um ex-colega de Novosibirsk abriu uma empresa na capital da região. Quer me contratar como chefe de mecânica. Salário bom, perspectivas. E você recusou? Havia espanto em sua voz. Por quê? Ele a encarou por um longo momento. Fyodor Ivanovich está doente. Não posso abandoná-lo agora. E havia outros motivos, hesitou. Não quero criar mais problemas para você. Que problemas? Se eu me mudar para a região, a Jeanette pode exigir a venda do apartamento, aquele onde você mora. Legalmente ainda tem uma parte. Enquanto estou aqui e pago uma compensação a ela, o assunto não avança. Mas se eu for embora... Valentina olhava para ele com os olhos arregalados. Ele estava abdicando da chance de voltar à profissão que amava, de um salário digno, por ela e por seu pai. Ouvi dizer que você vendeu a Dasha, murmurou. Mikhail encolheu os ombros. A Jeanette precisava do dinheiro. E eu? Não era tão apegado assim, concluiu como se falasse de algo sem importância, e não do único bem que lhe restava. Nesse instante, Fyodor Ivanovich mexeu-se na cama, e Mikhail apressou-se em voltar para o quarto, deixando Valentina no corredor, atordoada por uma tempestade de pensamentos e emoções que não sabia como nomear. Lyudmila Petrovna arrumava a mesa quando a campainha tocou. Na porta estava Valentina, os traços marcados pela semana de noites em claro, mas com um brilho novo nos olhos. Lyuda, preciso conversar com você, disse, sem preâmbulos. As amigas se acomodaram na cozinha. Lyudmila serviu chá forte, empurrou para perto o pote de geleia caseira. E o Fyodor Ivanovich? Melhor, Valentina agradeceu com um aceno. Acho que daqui a uma semana começou, mas parou como se buscasse as palavras certas. Acho que daqui a uma semana. Eu preciso tomar uma decisão. E se o expulsarem do hospital daqui a uma semana? E depois? Valentina deixou a pergunta pairar no ar.
os dedos apertando a xícara de chá. Não sei como será, Lilda. Ele precisa de cuidados constantes e eu não posso ficar o tempo todo ao lado. Tenho meus alunos, meu neto. Sua voz tremia levemente. Talvez contratar uma cuidadora? Sugeriu Lyudmila, já antevendo a resposta. Com que dinheiro? Valentina soltou uma risada amarga, quase sem humor. Minha aposentadoria mal dá para os remédios. Lyudmila mexia o chá com a colher, os olhos perdidos em pensamentos. E o Mikhail? Perguntou finalmente, surpreendendo a amiga. Ele está sempre com seu pai. Valentina levantou o olhar, intrigada. Como você sabe? A Tatiana me contou. Lyudmila deu de ombros. Diz que ele faz plantão todas as noites, não sai de perto do velho. E parece que até fez as pazes com seu Denis. Valentina assentiu, como se confirmasse algo que já desconfiava. Depois, como se tivesse tomado uma decisão, soltou de uma vez. O Mikhail recusou um emprego na região. Um bom emprego na área dele. Por causa do pai, e por minha causa, hesitou. E vendeu a Dasha. Entregou todo o dinheiro para Jane, só para ela nos deixar em paz. Lyudmila olhou longamente para a amiga, os dedos ainda envolvendo a xícara quente. Sabe, Valia, disse devagar, como se pesasse cada palavra, acho que me enganei a respeito dele. Lembra quando eu dizia que todos os homens são iguais? Um sorriso triste apareceu em seus lábios. Talvez nem todos. Talvez alguns sejam diferentes. Ela afastou a xícara e segurou a mão de Valentina. Depois do divórcio com o Saka, passei a odiar todos os homens, confessou, a voz rouca. Achava que só esperavam o momento certo para trair, para abandonar. Projetava minha dor em todo mundo, até no seu Mikhail. Mas agora vejo que estava errada. Ficou em silêncio por um instante, organizando os pensamentos. Lembra como vocês eram felizes no início, quando se casaram? Você brilhava por dentro, Valia. Até inveja me dava. Seus olhos se umedeceram. Depois, a vida os afastou. Mas quem sabe não foi justamente para trazê-los de volta. Não por acaso, mas para dar uma segunda chance. Valentina olhava para a amiga, as lágrimas escorrendo sem controle. Tenho medo, Lilda, sussurrou por fim. E se tudo se repetir? E se ele me trair de novo? E se não trair? Lyudmila respondeu simplesmente. E se essa for justamente a chance de felicidade que só aparece uma vez na vida? Você merece tentar de novo, Valia. E Deus sabe, esse homem também merece uma segunda chance. Do lado de fora, os primeiros flocos de neve começavam a cair, tímidos, como se testassem o chão antes do inverno. Valentina observava as partículas brancas dançando sob a luz do poste e pensava que cada uma delas, como destino humano, era única e frágil. Às vezes, valia a pena arriscar para não se arrepender depois do que poderia ter sido e não foi. A neve derreteu em questão de horas, como se a natureza quisesse compensar o tempo perdido. Ontem o sol de março ainda lutava para furar os montes de neve. Hoje a terra respirava umidade, e o ar trazia aquele cheiro especial de despertar, que só existe no início da primavera. O rio se libertou do gelo, e ao longo da margem, entre os últimos fragmentos derretidos, surgia uma faixa estreita de terra exposta. Por ela caminhavam devagar dois vultos, um homem mais velho apoiado em uma bengala, e uma mulher de casaco claro que o sustinha pelo braço. Seguiam em direção a um salgueiro antigo, cujos galhos se curvavam sobre a água. Lembra? Perguntou Mikhail, parando sob a árvore. Foi aqui, debaixo deste salgueiro, que eu te disse pela primeira vez. Lembro, Valentina sorriu, suave. Você estava tão sério, tão nervoso que começou a gaguejar. E eu só pensava, será que ele vai dizer ou não? Riram juntos, leve e livremente, como só sabem rir aqueles que já viveram o suficiente para valorizar os pequenos momentos de alegria. Mikhail sentou-se com cuidado em um tronco caído, colocando a bengala ao lado. Depois de meses cuidando de Fyodor Ivanovich, sua própria saúde havia se ressentido, a artrite piorara, e os médicos insistiram em tratamento. Mas naquele primeiro dia verdadeiramente primaveril, a dor havia recuado, cedendo lugar a uma alegria tranquila pela proximidade da pessoa amada. Valentina sentou-se ao seu lado, os olhos fixos na água que refletia o céu alto da estação. Sabe, Misha, disse pensativa, durante muito tempo tive medo deste momento. Medo de acreditar de novo, de me abrir. Depois de tudo que aconteceu, ele pegou sua mão com delicadeza. Não era só por minha causa. Ela balançou a cabeça. Era por mim mesma. Pelo meu medo de sentir dor, de me decepcionar outra vez. Quando você está prestes a fazer 60 anos, começa a poupar suas forças, seus sentimentos. Parece mais fácil viver como sempre viveu, quietamente sem sobressaltos. Mikhail assentiu, compreensivo. Eu também tive medo, admitiu.
Medo de não merecer uma segunda chance, de que fosse tarde demais para consertar as coisas. Mas depois entendi que se não tentasse, me arrependeria pelo resto da vida. Valentina olhou para suas mãos unidas. Mãos que haviam vivido muito. Trabalho, alegrias, dores. Rugosas com veias saltadas e manchas do tempo. Mas havia uma beleza nelas, a beleza do que foi vivido, sofrido, superado. Não somos mais os mesmos, Misha murmurou. E isso é bom. Ficamos mais sábios, mais gentis, aprendemos a valorizar o que temos. Antes, eu achava que a juventude era a melhor fase da vida. Agora entendo que cada idade traz seus próprios dons. E que dom a maturidade nos deu? Perguntou ele, olhando-a nos olhos. A capacidade de perdoar, respondeu Valentina, simples. Perdoar a si mesma e aos outros. A compreensão de que a vida é curta demais para guardarmos rancor e de que o amor verdadeiro, pode sobreviver até as provações mais duras. Mikhail levou a mão dela aos lábios e beijou-a com ternura. Não havia a paixão ardente da juventude naquele gesto, mas uma profundidade de sentimentos que só o tempo é capaz de amadurecer. Vamos para casa, disse Valentina levantando-se. O Denis prometeu trazer o Artyom. Ele quer mostrar alguma coisa sobre o avô. O caminho da margem do rio até a casa de Valentina levou quase meia hora. Mikhail caminhava devagar, apoiado na bengala e no braço dela. Mas nenhum dos dois tinha pressa. O sol da primavera acariciava seus rostos, o ar estava impregnado dos aromas da terra despertando, e ambos queriam prolongar aquela sensação de paz e contentamento. Nunca consegui fazer tão limpo assim, admitiu Denis, examinando a peça de madeira que acabará de esculpir. Mikhail levantou os olhos para o filho com uma expressão de surpresa. Claro que mostro, respondeu, e sua voz tremeu levemente de emoção. Quando quiser, até agora mesmo. Vamos todos juntos, decidiu Denis. Aliás, ainda precisamos pendurar a comedouro para os pássaros. Valentina Fyodorovna observava pela janela as 3 gerações dos homens de sua família. O pai apoiado no corrimão da varanda, o ex-marido com o neto e o filho, todos ocupados no quintal com a comedouro. Fyodor Ivanovich dava conselhos, Mikhail mostrava a Denis como segurar corretamente a faca de entalhe, enquanto Artyom pulava ao redor, comentando cada movimento com entusiasmo infantil. Havia tanta naturalidade naquela cena, tanta harmonia espontânea, que o coração de Valentina se encheu de uma ternura tão intensa que chegou a doer. O toque da campainha interrompeu seus pensamentos. Na porta, estava Viktor Semyonovich com um buquê de tulipas da primavera e um sorriso levemente melancólico. Bom dia, Valentina Fyodorovna cumprimentou, estendendo as flores. Resolvi passar para saber como está a saúde de Fyodor Ivanovich. Entre, por favor, convidou ela, afastando-se para deixá-lo passar. Meu pai está muito melhor. Obrigada. Eles seguiram até a sala, onde Viktor Semyonovich cumprimentou Fyodor Ivanovich. Depois, hesitante, voltou-se para Valentina. Posso falar com você um instante? Claro. Na cozinha, enquanto ela arrumava as flores na jarra com um leve constrangimento, Viktor Semyonovich a observava com um olhar cálido. Ouvi dizer que Mikhail Andreevich tem aparecido com frequência por aqui, disse finalmente. Valentina levantou os olhos, pronta para se explicar, mas ele a deteve com um gesto suave. Não precisa dizer nada. Não há ressentimento na minha voz, apenas compreensão. Eu vejo tudo. E fico feliz por vocês. De verdade? Começou ela, mas ele a interrompeu novamente. Vim apenas para dizer uma coisa, desejo felicidade a vocês. Falava com a dignidade de quem aprendeu a aceitar a vida como ela é. Mikhail é um bom homem, apenas se perdeu por um tempo. Cuidem um do outro. Nesse momento Mikhail entrou na cozinha e parou, incerto, ao ver Viktor Semyonovich. Mikhail Andreevich cumprimentou o diretor, estendendo a mão. Que bom vê-lo. O sentimento é mútuo, respondeu Mikhail, apertando-lhe a mão com firmeza. Eu acabava de dizer a Valentina Fyodorovna como me alegro por vocês dois. Viktor Semyonovich mantinha-se ereto, com aquela serenidade especial que vem quando se faz as pazes com o inevitável. Se precisarem de algo, não hesitem em me procurar. Afinal, somos quase família, não é? Dirigiu-se a Valentina. Vou indo. Ainda tenho assuntos na escola. Dê lembranças a Fyodor Ivanovich e desejos de saúde. Já na porta voltou-se mais uma vez. Na próxima sábado haverá uma reunião de ex-alunos na escola. Venham os dois. Muitos ficarão felizes em revê-los. Quando a porta se fechou atrás de Viktor Semyonovich, Valentina e Mikhail trocaram um olhar de alívio. Um homem digno, comentou Mikhail com sincero respeito. Poucos conseguem ceder com tanta nobreza. Valentina assentiu, sentindo gratidão pelo antigo colega,
que soubera preservar sua dignidade e bondade mesmo em uma situação tão delicada. À noite, depois que Denis e Artyom foram embora e Fyodor Ivanovich adormeceu em seu quarto, Mikhail e Valentina ficaram a sós. Sentados na cozinha, tomavam chá e conversavam com calma, sem pressa, como só fazem aqueles que sabem ter muitas noites assim pela frente. Valia, Mikhail afastou a xícara. Pensei muito nisso nestes dias. E no fundo, gostaria de ficar ao seu lado, mas sem apressar as coisas. Ela o olhou com curiosidade. Não precisamos correr para o cartório, organizar um casamento e todas essas formalidades, continuou ele. Vamos simplesmente ficar juntos, apoiando um ao outro, aproveitando cada dia. Temos entendimento, e isso é muito mais importante do que qualquer carimbo ou documento. Valentina assentiu com gratidão. Ela também pensava da mesma forma, na felicidade simples de estar ao lado de quem se ama, sem pressa nem protocolos desnecessários. Sabe, disse ela, aproximando-se da janela, há muito tempo queria plantar uma macieira no quintal. Uma daquelas que florescem na primavera e dão frutos no outono. Acho que agora é a hora certa, a terra já descongelou, e o calor ainda não chegou. Ótima ideia, concordou Mikhail, juntando-se a ela. Amanhã mesmo cuidamos disso. Tenho um conhecido no viveiro que pode nos ajudar a escolher uma boa muda. Ficaram ali, olhando para o quintal onde a primeira grama já despontava, cada um absorto em seus pensamentos, mas no fundo, pensando na mesma coisa. Como a vida é surpreendente em suas reviravoltas, como nunca é tarde para recomeçar e como o mais belo ainda pode estar por vir. Nesse momento, uma nova figura apareceu no portão, Viktor Semyonovich, acompanhado de uma menina de 6 ou 7 anos. Com um sorriso caloroso ele cumprimentou o grupo. Boa noite. Desculpem a visita inesperada. Estávamos passando com minha netinha, Mashenka, e resolvemos dar uma espiada. Que invasão nada, Viktor Semyonovich. Valentina apressou-se em recebê-los. Venham, juntem-se a nós. Acabamos de servir chá com tortas. Em pouco tempo a mesa voltou a ecoar com risadas e conversas animadas. Viktor Semyonovich contava as últimas novidades da escola, enquanto Artyom brincava com Mashenka, inventando jogos com galhos e pedrinhas. Lyudmila Petrovna compartilhava, entusiasmada, suas impressões sobre o curso de informática que havia começado, surpresa consigo mesma por conseguir acompanhar as aulas. Mikhail, sentado ao lado de Valentina, mantinha-se em silêncio, mas de vez em quando seus dedos roçavam os dela, sem motivo aparente, apenas para sentir o calor daqueles que nos fazem sentir em casa. O sol se punha, tingindo o céu de tons suaves de rosa, enquanto o ar se enchia do perfume das flores da macieira, da grama recém-cortada e daquela felicidade quieta, que só existe quando o coração está leve e o futuro parece um lugar acolhedor. Acho que temos uma boa vida, sussurrou Mikhail, inclinando-se para Valentina. Apesar de tudo, graças a tudo, ela corrigiu em voz baixa, observando os rostos queridos ao redor da mesa. Sabe, cheguei a uma verdade simples. A felicidade não está em nunca errar. Está em saber perdoar, a si mesmo, aos outros, e em acreditar que o amor é mais forte que o tempo. E ali ficaram de mãos dadas, sob a jovem macieira plantada naquela primavera. A árvore, ainda frágil, começava sua jornada, mas seus ramos se esticavam para o céu com uma determinação que falava de esperança, de uma promessa. Como se dissessem que a segunda primavera da vida poderia ser tão bela quanto a primeira, ou até mais.